Olá, colegas. Sejam bem-vindos ao webinar do Máximo Max, que eu e os meus colegas, Bruno Ribeiro e Sandra Bolinhas, preparamos para partilhar convosco. Este webinar está dividido em 3 partes. Na primeira parte, vamos abordar o tema probabilidade no contexto dos exames nacionais. Na segunda parte, explorar estratégias e práticas para ajudar os alunos a ultrapassar as dificuldades neste tema. Por fim, na terceira parte, uma reflexão final acompanhada de algumas boas práticas que podem contribuir para o sucesso. Vamos começar por relembrar algumas alterações significativas na estrutura dos exames e da tipologia dos itens. Antes de 2017, não existiam sequer itens de escolha múltipla. A partir dos exames de 2020, começou a haver itens com opcionais e itens obrigatórios. E, finalmente, em 2023, uma alteração de relevo. A tipologia dos itens passa a ser mais diversificada, começando a ser frequentes os itens de completamento e de correspondência. Em termos de conteúdos, fizemos um levantamento estatístico acerca do número de itens de cada tema e de tópico dos exames dos últimos 10 anos. De 2015 a 2024, verifica-se que o tema probabilidade foi o mais frequente, 21,3%, no total de itens, seguido pelo tema estatística do 10º ano e os modelos populacionais. Este é, então, um dos motivos para termos decidido, em equipa, trabalhar o tema da probabilidade nesta ação. Mas também porque este tema tem um impacto concreto nos resultados dos alunos. Estamos perto do exame nacional e todos queremos melhorar consideravelmente o desempenho dos nossos alunos em probabilidade. Como vamos fazer? O meu colega Bruno Ribeiro, utilizando exemplos, vai mostrar qual é a nossa proposta pedagógica. Olá, colegas. Tal como foi referido pela Maria Augusta, o tema probabilidade tem em exame uma importância fulcral nos resultados. Da nossa experiência como professores classificadores dos exames de MACs e também em conversa com os colegas, percebemos que os alunos apresentam, no geral, muito insucesso neste tipo de itens de probabilidade. Diria até que apenas uns 20% conseguem obter a pontuação máxima neste tipo de questões. São muitos os alunos que nem sequer as tentam resolver. Há, de facto, muita dificuldade em interpretar os enunciados, em particular os dos itens de probabilidade condicionada. Requer muita atenção às palavras e expressões como e, ou, não, de, dos que, sabendo-se que, etc. Por isso, a organização da informação através de uma árvore, um diagrama de Venn ou uma tabela de contingência revela-se fundamental para alcançar o sucesso na resolução deste tipo de problemas. Vamos analisar 3 exemplos de questões que, dependendo da abordagem adotada, pode complicar ou descomplicar a sua resolução. Começamos por um item do exame de 2024, segunda fase, com tipologia de completamento. Fomos buscar este exemplo recente porque certamente se recordarão dele. O que está aqui em causa é um jogo de uma sala de fuga, em que cada equipa tem um capitão, que por sua vez participa ou não pela primeira vez no jogo, e a respectiva equipa conclui ou não o desafio. Os alunos devem ler várias vezes o enunciado, em especial a parte do sabe-se que ou do verificou-se que. Ora, logo aqui o aluno tinha de decidir se trabalha com percentagens ou com frações. Reparem que, no enunciado, um dos dados fornecidos é uma quarta parte, enquanto os restantes são percentagens. Mais importante ainda é refletir sobre as palavras-chave, associar e a interseção e o termo dos que a uma probabilidade condicionada. Neste caso, 56% dos que participavam pela primeira vez pertenciam a equipas que concluíram o desafio. É o mesmo que dizer, sabendo que participava pela primeira vez, a probabilidade de ter concluído o desafio é 56%. Estamos então perante uma probabilidade condicionada. Os alunos devem ter a liberdade de definir os acontecimentos usando as letras que considerem mais facilitadoras, devendo apenas evitar a letra P, porque esta já está reservada para probabilidade. Após isso, começam a traduzir para a linguagem matemática. O I corresponde à interseção e os 56% a uma condicionada.
Reparem que a passagem da linguagem corrente para a linguagem matemática, neste caso na linguagem das probabilidades, revela-se fulcral. Com os dados do enunciado, o aluno deverá começar a construir a tabela de contingência. A cor vermelha fica para os dados que retiramos do enunciado. Em vez de cor, podemos também rodear esses valores. Isto pode ser uma ajuda importante para os alunos distinguirem o que é dado à partida do que é calculado posteriormente. A partir da probabilidade condicionada do enunciado, o aluno deve então calcular o valor da probabilidade da interseção e colocar na tabela. Ainda a vermelho, pois é um valor que vem do enunciado, ainda que não de forma direta. A partir daqui, através de operações básicas, adicionar e subtrair, é possível completar a tabela. Claro que, muitas vezes, não é possível completar a tabela, porque não temos todos os dados ou nem é necessário fazê-lo para responder às questões colocadas. Mesmo assim, se for possível completá-la, aconselhamos os alunos a fazê-lo, como parte de um processo para conseguir detectar erros, caso existam. Com a tabela completa, é possível responder a todas as questões. Neste caso concreto, permite completar os espaços 1, 2, 3 e 4. Reparem que, na questão anterior, o aluno facilmente cometeria um erro de interpretação. Em vez de probabilidade condicionada, iria traduzir para uma probabilidade de uma interseção de acontecimentos. Outro erro frequente é pensar que na tabela de contingência se encontram probabilidades condicionadas e não de interseção dos acontecimentos. Só para reforçar, partilhamos aqui os erros mais comuns. Leitura pouco eficaz do enunciado, o que leva a erros na construção das árvores ou tabelas de contingência. Confusão na leitura de tabelas de contingência, dificuldade em interpretar a vantagem da tabela de contingência ou o diagrama em árvore, sendo que o diagrama é mais intuitivo nos casos em que existe uma ordem sequencial dos acontecimentos, um a um a seguir ao outro. Na maioria dos restantes casos, consideramos que a tabela será uma melhor opção. E por fim, um dos erros mais comuns é ignorar palavras-chave ou expressões como sabendo que, dos que, de, e, etc. Vamos agora analisar outro exemplo de probabilidade condicionada, mas agora envolvendo uma variável aleatória. Num ramo de uma árvore estão 6 pássaros, 3 amarelos, 1 azul e 2 vermelhos. A experiência aleatória consiste no seguinte: um de cada vez, ao acaso, os pássaros voam sem voltar para o ramo. O processo continua até que um pássaro amarelo saia do ramo. Seja x, a variável aleatória, número de pássaros que voam do ramo até ser um pássaro amarelo. O objetivo é construir a tabela de distribuição de probabilidade da variável x. Em primeiro lugar, após leitura atenta, o aluno deve perceber os valores que a variável x pode tomar. Então, x pode ser igual a 1, se é amarelo o primeiro pássaro a voar. 2, se o primeiro pássaro a voar não é amarelo e o segundo é. 3, se o primeiro e segundo pássaro a voar não são amarelos e o terceiro é. Ou 4, se o primeiro, segundo e terceiro pássaro a voar não são amarelos e o quarto é. O aluno deve conseguir associar a situação a uma extração sem reposição, pois o pássaro voou e não voltou para o ramo. Estamos perante probabilidades condicionadas pela cor do pássaro que voou anteriormente. Por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 2 é dada pelo produto da probabilidade do primeiro pássaro não ser amarelo e o segundo ser amarelo, sabendo de antemão que o primeiro não era. Estamos a utilizar intuitivamente a regra do produto. Num problema como este, o aluno facilmente cometeria o erro de não considerar a extração sem reposição e na probabilidade de x ser igual a 4, o quarto pássaro ter de ser amarelo obrigatoriamente, pois só restam pássaros amarelos, 3 em 3. Em tabelas de distribuição de probabilidade, é importante pedir aos alunos para verificar sempre que a soma das probabilidades na tabela é igual a 1. Uma vez que a tradução da linguagem corrente para a linguagem matemática é fundamental, vamos analisar algumas estratégias. Os alunos podem criar um glossário de termos comuns nos exames e os seus equivalentes matemáticos. Por exemplo, 60% dos que visitaram a Torre de Belém são espanhóis. É o mesmo que dizer que a probabilidade de ser espanhol, sabendo que visita a torre, é 60%. Também é útil resolver problemas em contexto, ou seja, problemas reais e familiares que são transpostos para a linguagem simbólica. Podemos também propor atividades em que os alunos transformem frases em expressões matemáticas com diferentes níveis de dificuldade. Por exemplo, os alunos responderam que não gostam de sopa nem de laranja. Estamos aqui perante a interseção da negação de 2 acontecimentos. Aprender com os erros e analisar os erros mais frequentes são oportunidades de aprendizagem que não devem ser ignoradas.
Vamos agora analisar um item do exame 2023, primeira fase, onde se pretende determinar uma probabilidade associada a uma variável que segue uma distribuição normal. Selecionamos esta questão para dizer que o domínio da calculadora gráfica, qualquer que seja a marca ou o modelo, é extremamente importante nesta disciplina. Neste problema, x é uma variável aleatória, que representa o tempo, em minutos, que cada cliente aguarda até ser atendido na zona de restauração. Sabe-se que x segue uma distribuição normal de valor médio 15 e desvio padrão desconhecido. E também que a probabilidade de x estar compreendido entre 7 e 23 é 0,9545. Pretende-se saber o valor da probabilidade de x estar compreendido entre 11 e 15. A primeira parte deste problema não pode ser resolvida pela calculadora gráfica, pois o desvio padrão é desconhecido. Podemos encontrar o valor do desvio padrão seguindo um raciocínio mais formal ou um mais intuitivo, recorrendo à observação da curva normal, que consideramos ser mais fácil para o aluno. De qualquer forma, o aluno deve perceber que 7 e 23 são valores equidistantes do valor médio 15 e que essa distância é 8. Como se sabe, a partir dos valores de referência, que a probabilidade é igual a aproximadamente 0,9545, quando a distância dos valores ao valor médio é o dobro do desvio padrão, então 8 é o dobro do desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão é igual a 4. Uma vez que já se sabe o desvio padrão e o valor médio, a distribuição normal fica completa. Também podemos determinar o valor da probabilidade através de um raciocínio analítico. Mas na disciplina de Max, não é isso que se pretende na maioria das vezes. Mesmo em exame, o recurso à calculadora gráfica é incentivado. Aliás, nas aprendizagens essenciais está escrito algo como utilizar a tecnologia para calcular probabilidades com base no modelo normal, associadas a quaisquer intervalos. A calculadora não resolve tudo, mas mesmo quando o enunciado conduz o aluno a processos mais analíticos, a calculadora serve para confirmar os resultados. É, portanto, uma ferramenta que também contribui para o sucesso. Agora, em jeito de reflexão, já vimos que o sucesso ou insucesso na resolução de questões sobre probabilidade passa muito pela interpretação do enunciado. Por isso, é importante proporcionar aos alunos um treino sistemático com muitas questões. E isto é muito importante, colegas. Ou seja, utilizar enunciados específicos para cada tópico para que os alunos estejam mais à vontade com a linguagem e os padrões de formulação das questões. É importante também destacar as partes essenciais do enunciado, ou seja, ajudar os alunos a sublinhar ou destacar informações importantes e ignorar detalhes irrelevantes para não perder o foco. E por fim, decompor o enunciado, ou seja, dividir as perguntas mais complexas em partes menores, ajudando os alunos a compreender a sequência de tarefas esperadas. Pois é, colegas, as estratégias ajudam a desenvolver não só o domínio dos conteúdos matemáticos, mas também competências transversais. E sim, as boas práticas contribuem para o sucesso. Mas claro, não há uma fórmula mágica. O trabalho e a vontade dos alunos é fundamental. Quando estes se envolvem conosco no trabalho, o sucesso está garantido. Muito obrigada pela vossa atenção. Até breve. Olá, colegas. Sejam bem-vindos ao webinar do Máximo que eu e os meus colegas preparamos para partilhar convosco. Somos uma equipa alargada, constituída por professores formadores, corretores, com larga experiência na produção de manuais didáticos. Estamos próximos dos alunos e dos professores e, com conhecimento e responsabilidade, apresentamos soluções fundamentadas do ponto de vista científico e pedagógico. Neste webinar, vamos ver o que saiu e o que temos de novo nos 5 temas das aprendizagens essenciais, com um destaque especial para a contagem, que não só transita do 12º ano para o 11º ano, como passa a ter um espaço maior no programa e na avaliação final dos alunos. Mas antes, vamos esclarecer aqui um ponto muito importante. A ordem dos temas apresentada pelos autores das aprendizagens essenciais constitui um exemplo, e apenas um exemplo, de sequência. No 10º ano, tínhamos preferência por uma sequência possível. No 11º ano, a situação é bem diferente.
Já estamos a caminho do exame nacional e vamos trabalhar com os alunos que ficaram connosco. No 11º ano, como vamos ver, não se estudam os limites das sucessões e, por isso, não há necessidade de darmos as sucessões obrigatoriamente antes das funções. A liberdade pedagógica está nas vossas mãos. A escolha é vossa, com base no que considerem ser mais adequado para os vossos alunos. Cabe a cada grupo de professores, a cada escola, decidir a sequência a seguir. Vamos então começar pela maior das novidades. As aprendizagens essenciais apresentam agora uma separação clara entre combinatória e teoria da probabilidade. E vamos ter tempo de ajudar os nossos alunos a ter sucesso na contagem, que sabemos ser um tema muito difícil para muitos. Não vamos dar as propriedades das combinações, o triângulo de Pascal, nem o binómio de Newton. Para que cada um atinja o seu máximo, vamos apresentar a seguinte estratégia de abordagem à contagem. Primeiro, vamos estudar e consolidar os princípios fundamentais de contagem. Em seguida, vamos apresentar as fórmulas, uma de cada vez, com exemplos concretos da sua aplicação e, finalmente, vamos trabalhar os problemas mais complexos. Para ilustrar esta opção pedagógica, passo a palavra ao meu colega Bruno, que nos vai apresentar alguns exemplos por onde temos de passar com os alunos no estudo da contagem. O princípio da multiplicação está praticamente em toda a contagem. Uma novidade. É por aqui que vamos começar, e sempre com o auxílio de esquemas visuais, em que o aluno é convidado a ser a personagem principal dos exercícios que resolve. Neste exemplo, o aluno começa por decidir a cor das flores do primeiro quadrado, depois a cor das flores do segundo quadrado. Nesta fase, é essencial que o aluno conclua que apenas para os 2 primeiros quadrados existem 5 vezes 4 possibilidades de escolha de cores. Para cada uma das 5 cores do primeiro quadrado, existem 4 cores para o segundo quadrado e daí 5 vezes 4. Último quadrado, o mesmo raciocínio e fica resolvido o problema. É fundamental passarmos por este tipo de problemas simples, mas visual, para que as técnicas de contagem façam sentido para os alunos. Depois de vários exercícios, só com o princípio da multiplicação, é importante mostrarmos que apenas esse princípio não é suficiente para resolver problemas do género deste. Para ir de A a C, ou passa em B, ou não passa em B. Primeiro raciocínio do aluno. Temos aqui o ou exclusivo, que se vai traduzir no mais, que aparece na resposta. E agora vamos à contagem. Se passa por B, temos 2 vezes 3, 2 possibilidades para ir de A a B e 3 para ir de B a C. E se não passa em B, existem apenas 2 possibilidades. A soma é a resposta ao problema. Segue-se mais um conjunto alargado de exercícios com os 2 princípios estudados. E só passamos ao próximo tópico, de forma particular neste tema, quando sentirmos que os alunos aprenderam e deram significado a estes princípios fundamentais. De seguida, aparecem as ferramentas de contagem. Primeiro, os arranjos e as permutações, que surgem do princípio multiplicativo, e depois as combinações. Vantagens do uso destas ferramentas. Maior rapidez, quer na resolução de problemas com números maiores, quer no seu cálculo recorrendo à calculadora. Os contextos de aplicação têm de ser variados, mas o raciocínio é sempre o mesmo e já começou a ser trabalhado na semana anterior com os princípios fundamentais. Aprendemos com a rotina, com muitos exercícios. É preciso ter agora um momento em que aparecem os problemas mais complexos e que juntam todos os conceitos anteriores. Vamos ver um exemplo. A avó da Joana tem 9 bombons de limão, 7 de manga e 5 de baunilha e vai oferecer alguns à Joana. Quer-se justificar que o número de maneiras da composição da oferta à neta é dada por esta expressão. A avó tem 9 bombons de limão, mas aparece ali um 10 na resposta. Vai causar estranheza inicial aos alunos, mas claro, a avó pode dar 0 bombons à Joana, 1 bombom, 2 bombons, etc. 10 hipóteses. Seguimos o mesmo raciocínio para os bombons de manga e baunilha. Mas com esta forma de pensar, estamos a considerar o caso em que a avó não dá nenhum bombom à Joana. Temos de retirar esse caso e daí surge a expressão apresentada. Com este tipo de exercícios trabalhamos uma capacidade que voltou a assumir maior relevância até nos exames nacionais, a comunicação matemática. O sentido crítico dos alunos ao resolver problemas é essencial. Vamos ver 3 exemplos, muito parecidos,
mas em que o aluno tem de estar com muita atenção para não errar. A partir de um conjunto de 5 pessoas, queremos formar 2 grupos, um com 3 elementos e o outro com 2. Podemos resolver este tipo de problemas logo na primeira aula, se quisermos. Depois de darmos as ferramentas de contagem, os alunos respondem sem grandes dificuldades que a resposta pode ser combinações de 5, 3 a 3. Vamos agora mudar ligeiramente o enunciado. E se a partir de um conjunto de 4 pessoas quisermos criar 2 grupos de 2 elementos cada? Arriscamos a dizer que a resposta mais comum é capaz de ser combinações de 4, 2 a 2. Vamos ver como podemos explicar aos alunos que esta resposta está errada. Voltando aos esquemas, vemos facilmente que há aqui uma repetição de casos. Então, basta dividir as combinações de 4, 2 a 2 por 2. É uma situação simples, mas que muitos alunos podem errar se não chamarmos a atenção para um exemplo deste género. Vamos ver outra situação muito parecida com esta. E se os 2 grupos tiverem agora tarefas distintas? O primeiro grupo vai participar numa campanha de limpezas das praias no Algarve e o segundo no Alentejo, por exemplo. Aqui sim, combinações de 4, 2 a 2, porque o caso de formar os grupos AB e CD é diferente do caso de formar os grupos CD e AB, porque têm tarefas distintas. Vimos 3 situações muito parecidas, mas com respostas diferentes, que requerem a atenção máxima dos nossos alunos. Mais um exemplo. Desta vez para destacarmos que o complementar pode facilitar a contagem. Queremos todos os números naturais de 4 algarismos que têm pelo menos 2 algarismos iguais. Bem, os números podem ter 2 algarismos iguais, um par ou até 2 pares de algarismos iguais. Podem ter 3 algarismos iguais e também podem ter 4 algarismos iguais. Mas este processo não é nada simples. Temos muitos casos para analisar. Em alternativa, podemos apenas pensar que de todos os números naturais de 4 algarismos, não queremos os que têm 4 algarismos diferentes. E fica logo resolvido o problema. Temos de passar por este tipo de problemas em que o aluno sinta a necessidade de simplificar o seu processo de contagem, com o complementar. Último exemplo. Vamos ajudar o aluno a decompor o problema em etapas de menor complexidade. Nesta questão, podemos começar por ver de quantas formas podemos distribuir as bolas amarelas pelas 9 posições da sequência. Depois as azuis, pelas 7 posições que sobram, e para finalizar, as 4 vermelhas, que são numeradas de 1 a 4, e portanto, diferentes umas das outras. Um último destaque à importância de resolvermos problemas com os nossos alunos por mais do que um processo. Ajuda o aluno a confirmar resultados, a encontrar novas estratégias muitas vezes mais eficazes, a confirmar raciocínios e até comunicar ideias matemáticas. Este tipo de problema pode também ganhar uma dimensão quando se resolvem problemas com tabuleiros. Também devemos passar por este tipo de problemas. As progressões assumem o papel central no estudo do segundo tema da matemática discreta, as sucessões. Neste tema não vamos estudar o número de Neper, os limites e a convergência de sucessões. Achamos importante neste tema separar a soma dos termos de uma progressão das suas características mais gerais. É neste ponto que os alunos costumam evidenciar mais dificuldades. Há esse cuidado pedagógico ao longo de todo o manual. Primeiro, os alunos aprendem bem as progressões aritméticas e geométricas. E só depois surge a soma dos termos de uma progressão que tantas vezes em exames nacionais confunde os nossos alunos. Seguimos agora para as novidades da geometria e das funções com Pedro. Deixou de ser objetivo de aprendizagem estudar a paridade de funções e resolver analiticamente equações trigonométricas. Embora se possa resolver equações mais simples com auxílio da circunferência trigonométrica. Aqui temos de fazer uma reflexão. Com que conhecimentos de trigonometria chegam os alunos ao 11º ano? No 9º ano trabalham-se conceitos muito básicos deste tema. Por exemplo, não se trabalham as fórmulas trigonométricas, a fórmula fundamental da trigonometria, nem a tangente, como a razão entre seno e cosseno do mesmo ângulo. Consideramos que devemos introduzir os radianos com alguma calma, pois é aqui onde os alunos começam a revelar mais dificuldades. O mesmo com as fórmulas trigonométricas e a redução ao primeiro quadrante. Este é um exemplo de problemas que aparecia no antigo 9º ano. Agora só é estudado no 11º ano. A resolução de triângulos obliquo-ângulos faz-se pela decomposição, ao contrário de Matemática B e no profissional, onde se usa a lei dos senos e a lei dos cossenos. Aqui temos de fazer mais cálculos para se poderem utilizar apenas os métodos trigonométricos estudados no 9º ano.
Esta parte das fórmulas trigonométricas e a passagem aos radianos serão, porventura, os tópicos onde começávamos a perder os alunos neste tema. Neste e na geometria analítica, a tecnologia tem um impacto fundamental. Tecnologia numa primeira abordagem, mas tem de haver a passagem às ferramentas essenciais na matemática, papel e lápis. Com o estudo das funções trigonométricas, surge a transformação de gráficos que não foi estudada no 10º ano com as funções quadráticas, a contração e a dilatação horizontal. Mais uma vez, o recurso à tecnologia permite explorar, visualizar e tirar conclusões sobre a alteração do período da função. Aqui temos poucas novidades, a destacar apenas o facto de não se trabalhar em lugares geométricos definidos pelo produto escalar. Destacamos aqui, mais uma vez, a tecnologia com a facilidade de representação de objetos no espaço com o GeoGebra 3D. Neste caso, analisamos as posições relativas entre dois planos, onde os alunos podem experimentar e intuir com aplicações feitas e facultadas para todos nas tarefas do máximo. Chegamos ao tema mais longo, funções. Começamos com os polinómios e as funções polinomiais que vêm do 10º ano. Funções racionais mantêm-se aqui, bem como o aparecimento e estudo inicial da derivada. Saem do programa limites, a continuidade, que se mantém no 12º ano, a função inversa, passa para o 12º e desaparecem as funções irracionais. A maior novidade passa, sem dúvida, por aqui. Desaparece a definição de limite segundo Wien, as operações com limites e o levantamento de interminações de limites. Fica apenas a noção intuitiva de limites na passagem da taxa média de variação à taxa de variação instantânea. Depois de darmos a conhecer as regras de derivação, passamos ao estudo de funções e aos problemas de otimização. Aqui a tecnologia é a nossa aliada para estabelecermos a relação, mais uma vez intuitiva, entre o sinal da derivada e a monotonia e extremos da função. Voltamos aqui ao programa antes das metas. Apenas se estudam as assintas verticais e as assintas horizontais, mas sem recorrer à determinação dos limites laterais. Usam-se as transformações geométricas, a partir do estudo da função definida por y igual a 1 sobre x, a noção de limite sempre de forma intuitiva. Vamos ver como determinar a derivada de uma função num ponto pela definição. É sugerido que se aplique apenas a monómios de grau não superior a 3. Uma das estratégias poderá passar por construir uma tabela de valores para analisarmos o comportamento da razão incremental à medida que h tende para zero, o tal cálculo intuitivo de limite. De um ponto de vista algébrico, podemos obter a expressão mais simplificada possível da taxa média de variação e verificando que, quando h tende para zero, obviamente h mais 6 tenderá para 6 e assim concluímos o pretendido. E estas são as principais novidades dos temas que nos aguardam no 11º ano de Matemática A. Os cuidados científicos e pedagógicos que vimos nesta ação levam ao sucesso dos nossos alunos, mas há outro pormenor também importante: o afeto, a proximidade, o carinho, o acredita, o confia e o vais conseguir. Os vossos alunos contam convosco e os colegas, já sabem, podem contar sempre e sempre connosco. Até breve. Olá, colegas. Bem-vindos ao webinar do MX Pro, que eu e esta equipa alargada preparamos para dar resposta a tanta diversidade de assuntos tratados nos módulos deste ano. Destaco de forma particular dois dos novos reforços deste ano, os doutores Jorge Nuno Silva e Pedro Freitas, investigadores e professores da Universidade de Lisboa, que, comigo, escreveram o módulo Matemática e Arte. Neste webinar, vamos começar pela avaliação externa dos cursos profissionais e seguimos depois para uma rápida análise dos módulos em adoção. A avaliação é um assunto incontornável nos cursos profissionais e cada vez mais alunos optam por realizar o exame de Matemática B. Vamos comparar os temas trabalhados nesta disciplina com os módulos do ensino profissional. No 10º ano, em Matemática B, dá-se o equivalente aos módulos obrigatórios no profissional, P1 ou P4, mais o módulo opcional ou P9, que já foi publicado no ano passado, Padrões Geométricos.
No 11º ano, dá-se o equivalente aos outros 2 módulos obrigatórios no profissional, P5 e P6, e ainda mais estes 3 módulos opcionais. Colegas, apresentamos este paralelismo para o caso de precisarem de preparar alunos dos cursos profissionais para o exame de Matemática B. Isto é o que sabemos até o momento. O exame de Matemática B do próximo ano poderá ter, para além dos 6 módulos obrigatórios para os cursos de 300 horas, mais estes 4 módulos de Geometria. Temos de estar atentos às informações prova do próximo ano letivo. Mas vamos ver que módulos estão em adoção este ano. Os obrigatórios para os cursos de 300 e 200 horas, P3 e P4, e ainda os opcionais, OP2, 3, 10, 11, 12 e 13. Chamamos a atenção que os módulos OP2 e OP3 têm uma precedência, isto é, têm de ser lecionados apenas depois de ser lecionado o módulo P4, Funções. Aqui, a precedência é apenas na lecionação e não na aprovação. Vamos agora ver com o Pedro algumas das características dos módulos em adoção este ano. Aqui não há muitas novidades. Neste módulo temos parte do antigo módulo A1 e da Geometria Analítica do 10º ano de Matemática A. O tema está dividido em Geometria Analítica no plano e no espaço, onde a tecnologia tem um papel muito importante nas conjecturas, na representação de situações, na visualização do espaço e na resolução de problemas e confirmação dos resultados. Neste módulo já temos mais algumas novidades. São estudadas as generalidades das funções e as funções polinomiais de grau não superior a 3. A novidade passa por identificar funções invertíveis e não invertíveis, usando o teste da reta horizontal, bem como relacionar as representações gráficas de funções inversas. Neste contexto, com recurso à tecnologia gráfica, estuda-se o comportamento das funções raiz quadrada e raiz cúbica. No estudo das funções, usam-se apenas algumas das transformações de gráficos de funções, a reflexão de eixo horizontal e as translações verticais e horizontais. Passamos agora aos módulos opcionais. Este é um dos módulos com precedência do P4, Funções. Aqui estudamos os 4 tipos de modelos de crescimento já estudados no atual módulo A9 e no 11º ano de MACS. Os modelos de crescimento linear, exponencial, logarítmico e logístico. Mais um módulo com precedência no P4. Estudamos as funções trigonométricas e os fenómenos periódicos, começando com a resolução de triângulos, o estudo dos ângulos generalizados e os radianos. Vamos estudar parte do módulo A4 e das funções trigonométricas do 11º ano de Matemática A. Pode ser, ou não, um primeiro contacto dos alunos com a trigonometria no ensino profissional. Isto porque o módulo OP11, que vamos ver já a seguir, também aborda as relações entre amplitudes de ângulos e comprimentos dos lados, num triângulo. Aqui o foco, ao contrário do OP3, são os triângulos. Há pontos comuns com o módulo anterior, mas os objetivos de aprendizagem são diferentes. Recordamos que os alunos do 9º ano dão muito pouca trigonometria e, como é habitual, principalmente no ensino profissional, vamos começar por recuperar estes conceitos. A mais-valia deste módulo, até em relação à própria trigonometria de 11º ano de Matemática A, é a possibilidade de usarmos a lei dos senos e a lei dos cossenos para resolver triângulos de uma forma mais rápida e com menos cálculos. Não vai ser preciso compormos triângulos e andarmos a aplicar, como muitas vezes fazemos sem aplicar estas leis, mais do que uma razão trigonométrica aos triângulos obtidos. Vamos ver agora com o Bruno os módulos que são as maiores novidades no ensino profissional. Aqui temos um módulo completamente novo no ensino profissional. Um módulo sem pré-requisitos e com conteúdos acessíveis a todos os alunos. É um módulo muito próximo do tema grafos de MACS, onde estudamos diferentes tipos de grafos e as suas aplicações, e sempre que possível, em contexto. Mais um módulo completamente novo, Álgebra de Boole, que mistura lógica, tabelas de verdade e circuitos elétricos. É um módulo muito útil para as áreas de eletrónica, informática, mecânica e outras áreas mais científicas. O 0 representa o falso e o 1 representa o verdadeiro.
E estas são as tabelas de verdade essenciais ao estudo dos circuitos elétricos e que já são nossos conhecidos. A negação, a conjunção, a disjunção e a disjunção exclusiva. Mas vamos ver um exemplo. Como é que podemos provar esta proposição com uma tabela de verdade? Muito simples. Vamos preenchendo a tabela com os diferentes passos da construção da proposição e como as sexta e sétima colunas são iguais, fica provada a equivalência destas duas proposições, que é uma das leis de De Morgan. Vamos agora rapidamente ver alguma simbologia usada com os circuitos elétricos. O triângulo com a bolinha representa o not, o não, com a tabela de verdade que conhecemos da negação, com a entrada A, o interruptor A, e a saída S, a lâmpada S, que é definida como não A. A segunda figura representa o AND, o I. E ao lado direito temos o OR, o OU. Em ambos os casos temos duas entradas, dois interruptores e uma saída, a lâmpada. Além da simbologia que vimos atrás, existem ainda estas, que são variações das que vimos no slide anterior. Mas vamos ver um exemplo da análise de um circuito elétrico com apenas o não e o I. Apresentamos um dos exemplos mais desafiantes. Temos três entradas, A, B e C, que representam os três interruptores que podem estar ligados, 1 ou desligados, 0. Para determinarmos o valor da lâmpada do circuito, o S, começamos por escrever a sua expressão lógica. Começamos com o A e o não B, e depois fazemos a conjunção dessa expressão com o C. Pela análise da tabela de verdade, concluímos que a lâmpada acende, ou seja, S devolve o valor lógico 1, apenas quando A e C estão ligados, 1, e o B desligado, 0. Confuso para os alunos? Vamos ver que alternativas apresentamos para os alunos com mais dificuldades. Vamos fazer a simulação da situação com o Polypad de acesso gratuito e online. Colocamos os interruptores A, B e C e fazemos as ligações necessárias. Estas ligações transmitem ainda ao falso. Os interruptores estão desligados, os fios estão azuis. Fazendo simulações, ligando e desligando os interruptores, os alunos conseguem chegar à conclusão que chegamos atrás com a tabela de verdade. A luz só acende, o S só devolve o valor lógico 1, apenas quando A e C estão ligados e B está desligado. Mais uma vez, a tecnologia a ajudar os alunos do ensino profissional a aprender de uma forma útil e prática. E passamos ao último módulo em adoção este ano, a Matemática e Arte. Um módulo com características muito particulares, onde podemos promover a aprendizagem baseada em pequenos projetos de investigação e exploração. Tal como já referido, aqui temos a colaboração do Jorge Nuno Silva e do Pedro Freitas. Vamos ouvir o que nos querem dizer. O meu nome é Jorge Nuno Silva e sou um dos coautores do manual Matemática e Arte, junto com a professora Maria Augusta Neves e o professor Pedro Jorge Freitas. A matemática, que é um assunto essencialmente abstrato, tem muitas aplicações a outras áreas da cultura e do saber. A arte é uma delas. Neste manual, nós queremos dar uma experiência de como a arte é tocada pela matemática e como a matemática teve um papel essencial no desenvolvimento da arte. Por exemplo, na pintura renascentista, a perspectiva surge como aplicação correta e criativa de muitos conceitos matemáticos. Só assim, Brunelleschi, Alberti, Piero della Francesca e outros criaram obras imortais de grande beleza que ainda hoje apreciamos. Nós pretendemos, neste manual, levar a que, seguindo as nossas instruções, se possa recriar representações bidimensionais usando as técnicas destes grandes mestres. É um lugar comum dizer que a matemática é muito importante na arte, mas normalmente a frase fica-se por aí e este manual pretende dar conteúdo a essa frase feita. Dar conteúdo, expressão e concretizar. Portanto, nós pretendemos com este manual que os alunos e os professores tenham vários campos de exploração ricos para poderem experienciar vários aspectos em que a matemática tocou na arte. Eu mencionei a perspectiva no Renascimento, o manual tratará de vários outros. O manual, como outros manuais, neste contexto, é feito de uma maneira apropriada à sala de aula
que proporciona muitos caminhos de investigação, de exploração, de avaliação e, portanto, estamos confiantes que vai ser um ótimo instrumento para professores e para alunos. Desejo muito bom trabalho a todos. O conceito de proporção tem um lugar especial, quer na matemática, quer fora dela, pelo menos desde Pitágoras. Na arquitetura e na pintura, o uso de proporções é um modo de atingir equilíbrio entre as várias partes de um conjunto. Nas universidades medievais, foi o conceito de proporção que uniu as disciplinas da aritmética e da música. Durante muito tempo, as proporções mais utilizadas foram as racionais, como 1 para 2 ou 2 para 3. Foi só no final do século XIX que se começou a dar muita importância à razão de ouro, por inspiração na descrição de alguns fenómenos de botânica. Le Corbusier chegou a desenvolver todo um sistema baseado nesta razão de ouro, o módulo OR, que pretendia usar as proporções do corpo humano para gerar um conjunto de medidas a serem usadas em construções ou objetos do uso diário. Para além das proporções, também curvas e superfícies são usadas na arquitetura. Por exemplo, as quádricas, como o hiperboloide, usado por Oscar Niemeyer na Catedral de Brasília. Também Gaudí ou Calatrava usaram superfícies regradas nas suas construções, como forma de produzir estruturas aprazíveis com grande solidez. Estes são apenas alguns pontos de contacto entre a matemática e a arte. Este é um mundo fascinante a descobrir. E, colegas, estes são os novos módulos que estarão ao vosso lado muito em breve. São muitos módulos, muitas novidades e sabemos que a falta de tempo nem sempre nos deixa confortáveis na abordagem de módulos de temas que nunca lecionamos. Contem com o nosso projeto, contem connosco, contem com a nossa dedicação e proximidade. Até breve.